Olha só, para a gente começar a entender e pensar, né, como que a gente pode estruturar bons objetivos de treinamento, eu vou trazer para você aqui duas pirâmides. A primeira é uma taxonomia original de Bloom, Benjamin Bloom. Esse cara, ele classificou a hierarquia para objetivos de aprendizagem, ou seja, é o que eu preciso entregar para conseguir um determinado objetivo de aprendizagem, tá? E aí temos a taxonomia revisada, que é essa pirâmide azul aqui, que ela foi adaptada, revisada. Mas o ponto é que as coisas aqui estão em comum, em que nós temos um pensamento de ordem inferior, pensamento entre aspas mais básico, né, mais fácil de se ensinar, e um pensamento de ordem superior, mais complexo de se ensinar. Então pensa só, quando eu ensino alguém ou treino alguém para identificar as coisas, por exemplo, o que é um celular, a pessoa aprende rapidamente. Então ela lembra disso, tá? A consequência de se conhecer algo é lembrar. Como que eu verifico se a pessoa lembrou de algo? Posso fazer uma prova. O ponto é que, se eu faço uma prova, ela tem o objetivo de verificar o quanto de conhecimento a pessoa reteve. Se esse for a razão da realização da prova, ótimo, tá? Não tem problema nenhum em fazer provas aí ou aplicações de avaliações em treinamentos, tá? Então esse é o ponto. Só que na maioria das vezes a gente quer que as pessoas já saiam aplicando as coisas aqui. Elas têm que saber fazendo, elas têm que fazer as atividades, têm que fazer o trabalho. Só que a gente vai lá na frente para a aplicação, sem antes entregar o conhecimento adequado, com a compreensão adequada para a aplicação adequada. Então, basicamente, eu estou falando aqui de apresentar o que é alguma coisa, quais são os fatores que influenciam no sucesso dessa coisa, testa, aplica, realiza essa operação na prática, e aí a gente vai começar a desenvolver a proficiência da pessoa, tá? A gente pode usar essa mesma pirâmide para performance também. Se a performance é que a pessoa faça uma atividade, portanto, aplique algo na prática, utilize uma ferramenta, manuseie, gere relatórios, nós estamos falando de ações práticas. Então, vale muito a pena a gente levar isso aqui em consideração. Quando eu tenho isso claro, fica mais fácil a gente treinar, tá bem? Um outro método, uma outra estratégia de avaliação aqui é a estratégia do Kirkpatrick. São 4 níveis aí de avaliação, tá? A gente pode utilizar eles também, tá? Onde, num primeiro momento, é a avaliação de reação, que é basicamente como que as pessoas respondem ao treinamento. No final dessa apresentação, a gente vai ter uma avaliaçãozinha de reação. Eu vou pedir para vocês avaliarem o meu treinamento. Então, basicamente, o que eu quero saber é como que vocês respondem diretamente à interação que eu tive aqui. Com certeza vai vir o probleminha que deu na câmera aí, né, que infelizmente a minha imagem travou. Não sei porquê, mas é do jogo. Também a gente pode fazer uma avaliação de aprendizagem, tá? Provinha, normalmente a gente utiliza aqui. Nós podemos fazer uma avaliação de comportamento, que é como o comportamento mudou como resultado do treinamento. Nesse caso aqui, treinamento para segurança ou mesmo desenvolvimento comportamental, a gente pode fazer esse tipo de avaliação. E nós podemos avaliar resultados também, né? É que tipo de objetivo de negócio foi impactado. Normalmente, melhora de qualidade, melhora de produtividade, melhora do atendimento ao cliente são resultados de negócio que são impactados através de iniciativas de treinamento bem acertadas, tá? Então, essa aqui, aliás, tanto essa estratégia quanto essa estratégia, elas podem ser usadas em conjunto. Uma não elimina a outra. A gente tende a se apegar, né? Ah, então quer dizer que eu vou usar só essa aqui. Não, a gente precisa criar, adaptar e conectar essas diversas estratégias aí para criar boas experiências de aprendizado. Dito isso, a gente dá mais um passinho aí, tá? Aqui é uma tabelinha, que se você quiser fotografar, vale muito a pena, ou mesmo printar aí na sua tela, porque a gente tem o modelo de Kirkpatrick, de avaliação de reação, aprendizagem, conhecimento, resultado, com o objetivo, qual é a razão da gente fazer cada uma dessas avaliações, qual é o método que você pode utilizar, ou de onde você consegue incluir ou trazer os dados, e o que você pode medir. Então, hipoteticamente, eu quero fazer uma avaliação de reação. O objetivo é percepção da experiência dos participantes. Se o participante se sentiu bem, ele vai ter uma avaliação positiva. Se ele se sentiu ruim, ele vai ter uma avaliação negativa. Veja, percepção. Talvez o treinamento, a percepção seja, putz, ficou ruim isso aqui, esse treinamento, mas o conteúdo foi excelente. Eu vou ter uma medida aí, tá? Então, como que a gente pode fazer? Pesquisa pós-treinamento. Formulário impresso ou mesmo link digital.
E como que a gente também pode medir isso aqui? Taxa de participação, taxa de conclusão, na média avaliação do instrutor, tá? Não vou ficar no detalhe de cada uma delas, porque está escrito aqui, você pode printar, como já comentei, ou mesmo tirar foto, mas daqui você já tem boas sugestões, boas ideias, tá? Então, bom, falando nisso, a gente vai seguir aqui, tá bem? Seguindo, nós podemos conectar o modelo de Kirkpatrick com a taxonomia revisada. Então, pensa comigo. Se eu quero avaliar reação, beleza. Agora, se eu quero avaliar aprendizagem, olha só, aprendizagem, eu posso avaliar o quanto a pessoa lembra de algo e o quanto ela entendeu de alguma coisa, né? Então, eu posso fazer perguntas nessa linha. Se eu quero avaliar, por exemplo, resultados, dependendo do nível de treinamento que nós estamos ministrando, onde nós estamos aplicando esse treinamento, qual é o público-alvo, nós podemos avaliar resultado de negócio através da aplicação. Então, digamos que a pessoa tem que aprender a utilizar uma determinada ferramenta, né? E ao utilizar adequadamente essa ferramenta, essa pessoa gera uma melhora de qualidade ou um aumento de produtividade. Então, olha só, aumento de produtividade, qualidade, eu posso avaliar através da aplicação, da utilização dessa ferramenta, tá bem? Então, esse aqui é um ponto bem interessante para a gente avaliar. E a ideia aqui é que a gente entenda um pouquinho como que a gente pode utilizar essas duas maneiras aí de avaliar, tá bem? Galera, eu tive uma ideia aqui, não sei se vai ser a melhor, mas eu vou pedir para entrar aqui na live pelo meu celular, que pelo menos vai ficar minha cara fixa aí, né, travada por conta do probleminha que deve ter dado na minha webcam, mas talvez a gente vai ter um ângulo aí meio estranho, tá? Da minha cara, mas eu vou tentar conectar aqui pelo celular, que talvez aí, pelo menos vocês vão ver eu me mexendo, tá bem? E aí o pessoal da Twigo pode decidir se vai utilizar ou não, tá bem? Então vamos lá. Deixa eu reduzir aqui o volume. Ó, eu já estou aí na telinha, vou colocar aqui bem bonitinho, aí vocês vão conseguir me enxergar aqui. Não ter problema de eco e etc. E aí acho que estamos sobrevivendo, tá? Vamos trabalhar, gente. Entendemos aqui, a gente já começou a compreender, né, e a conhecer como que a gente pode conectar um modelo de Kirkpatrick com os objetivos de aprendizagem. Se a gente amarrar isso, a gente, acerta na mosca aí na parte de treinamentos, tá bem? Então, vamos lá. Bom, legal. Agora, como que eu faço a avaliação de eficácia disso, né? Eu vi que tem algumas perguntas aqui sobre que tipo de ferramentas. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Esses exemplos, eles são, assim, abrangentes, gerais, mas eu acho que já dá um ponto de partida para a gente seguir aí, para que lado eu posso ir, para onde que eu consigo fazer alguma coisa. Então, se eu quiser avaliar conhecimento, eu posso aplicar teste, questionário, provinha, tá? Isso é importante. E eu sei que tem algumas empresas, eu sei não, né? Eu imagino, tem algumas empresas aqui que precisam comprovar que o participante do treinamento teve uma proficiência, teve uma determinada retenção de conhecimento por questões legais. A melhor coisa é essa, né? A gente não anula, assim. Eu sei que às vezes fazer prova e teste é meio estranho, mas ele é uma boa ferramenta avaliativa, desde que a gente utilize essa ferramenta avaliativa para o objetivo adequado. Habilidade, eu posso observar praticamente a pessoa, né? Então eu vou lá e vejo ela fazendo o trabalho. Quem tem um alto nível de habilidade, se avalia quem tem um nível menor, a gente já consegue inferir se essa pessoa está fazendo um bom trabalho, um trabalho com uma qualidade melhor ou pior. Posso criar simulações e eu também posso utilizar dados da avaliação de desempenho aqui, né, para avaliar isso tudo, né, como fonte de avaliação da habilidade em si. Tá? Normalmente em pessoas da área operacional, na indústria, é mais fácil a gente mensurar a habilidade, principalmente na habilidade no processo produtivo, porque a gente tem um resultado tangível lá no final, que ajuda, né? A gente consegue visualizar a qualidade do negócio, o desperdício, a boa utilização. Então, a gente consegue ter essas medidas de avaliação de habilidade aqui. Atitude, como é comportamento, eu consigo avaliar através da autoavaliação do participante. Então, é ele se comparando com ele mesmo. O exemplo que eu dei, imagina, sei lá, para quem faz um esporte, o primeiro dia que você começou a fazer esporte até hoje.
Então, na sua autoavaliação, você percebe, realmente, eu melhorei bastante. Então, veja, é uma autoavaliação, é uma ferramenta válida. O ponto aqui é que se a gente confia apenas na autoavaliação, talvez eu vá ter um viés da autoavaliação em si. Então, posso não ter dados tão fidedignos assim. Mas ainda assim, é um bom ponto de partida. Feedbacks que as pessoas fornecem a respeito da mudança ou da modificação da atitude do comportamento. Então, feedback da liderança, do diretor em relação ao comportamento do gerente. É um indicativo de que a eficácia do processo de desenvolvimento desse gerente deu certo, porque o diretor percebeu que houve mudança, desde que a mudança seja positiva, desde que seja na direção desejada. E a observação também. O ponto que para a gente avaliar atitudes aqui, gente, eu preciso ter claramente descrito qual é o conceito do comportamento que a gente quer. Porque se eu penso assim, a gente quer avaliar a atitude ética da pessoa. Bacana. Se eu sair na rua aqui no meu prédio e pedir para 10 pessoas na rua o que é ética, eu vou ter 10 definições diferentes. Então a gente precisa criar uma definição da empresa do que é um comportamento ético e, de preferência, de uma maneira que a gente possa observar uma pessoa adotando esse comportamento e inferir, na grande maioria das vezes, se ela é ética ou não é ética. Então, essa definição serve de comparação. A partir do momento que eu tenho essa definição clara, eu vou olhar para o comportamento do Pedrinho e vou dizer, o comportamento do Pedrinho é ético. Eu vou olhar para o comportamento do Joãozinho e vou dizer, o comportamento do Joãozinho ainda não é ético, ele tem algumas lacunas. Então, vou dar o treinamento mais adequado. E é dessa forma que a gente vai pensando em avaliações ou maneiras de avaliar a atitude, tá bem? E resultados, obviamente, ou performance ou desempenho também, são métricas de negócio. Dificilmente, assim, a gente consegue avaliar o resultado de uma pessoa numa métrica de negócio, a menos que essa pessoa seja a pessoa que, de fato... agora acho que voltou a minha câmera aqui. Bacana. Coisa boa. Então, a menos que essa pessoa que a gente está avaliando responda inteiramente pelas métricas de negócio. Sei lá, eu tenho um vendedor na minha empresa, uma pessoa de vendas. Então, todo o treinamento que eu fizer para esta pessoa vai impactar diretamente a métrica de negócios venda. Aí eu tenho essa ligação direta. Agora, eu tenho 25 vendedores, 50 vendedores, 200 vendedores. Se eu treinar esse mandorinha não vai fazer verão. Esse não vai resolver todos os problemas aí de métricas de negócio. Então, nesse caso, a métrica de negócio, ela sofre uma influência do treinamento desde que todo mundo esteja treinado, né, que a gente consiga aí mensurar a média disso tudo, tá? Análise de ROI também, né, retorno sobre o investimento do treinamento, e avaliação de desempenho também, ou mesmo avaliação pós-treinamento, tá? Então, métodos, estratégias e ferramentas de avaliação. E aí, por fim, eu vou trazer um caso real super prático para a gente se encaminhar para o encerramento, tá? Eu não vou ler tudo isso aqui no detalhe, e se alguém quiser tirar uma foto, eu vou avisar o slide para tirar uma foto, que daí lá tem todas as informações para você, tá? Mas o contexto real é o seguinte, era uma grande empresa familiar do ramo de biocombustíveis, ela estava num momento de transição em que ela precisava profissionalizar a gestão dela. Ela veio com uma gestão bem centralizada no fundador e nos 4 diretores que tinham relações muito próximas à família, tinha um grupo aí de 18 gerentes, e esses gerentes tinham pouca autonomia. A empresa percebeu que era necessário dar mais autonomia, os gerentes queriam mais autonomia, mas estava aquela coisa desconectada, assim, sabe? As coisas não estavam se conversando. Então, a empresa entendeu que ela precisava que algumas mudanças acontecessem num ritmo mais acelerado. Então, esse é o contexto. O que esse contexto gerou? Ele gerou um programa de desenvolvimento de líderes, que tinha 2 pontos. O primeiro ponto, desenvolvimento individual da direção e dos gerentes, então alta direção e 18 gerentes, e desenvolvimento de grupo do nível de coordenação. Tá? Então a gente tinha 3 níveis de gestão. Então, todo esse programa foi formatado para agir e atuar nesse contexto real aí, que a empresa estava construindo. Tá? Quais eram os objetivos do programa? Objetivo número 1, aumentar o nível de maturidade de gestão para que os participantes saíssem de uma situação ou de uma atuação operacional. Então, o gerente tinha que deixar de fazer algumas operações. Na maioria das vezes, todas. Né? Ele precisava se dedicar 100% à gestão. O outro objetivo era que esses gerentes, que esses diretores, assumissem um posicionamento mais estratégico como donos de seus negócios. Então, a gente precisava fazer com que a direção subisse um degrau e ocupasse o espaço da direção,
os gerentes subissem um degrau e ocupassem o espaço da gerência, e os coordenadores subissem o degrau e ocupassem o espaço da coordenação. Porque o que acontecia era que coordenador estava no nível de operação, gerência, com o nome e a titulação de gerência, estava fazendo atividades de coordenação, direção estava fazendo atividade de gerência e todo o outro trabalho da direção. Então estava sufocado, o clima estava tenso lá. E por fim, né, o terceiro objetivo era, como consequência dos outros dois, pavimentar esse caminho para as mudanças que estavam por vir. Mudança, implementação de comitê de ESG, estruturação de controladoria, orçamento por área, gestão mesmo, né? A pessoa ia ter que ser, entre aspas, dona do seu negócio. Gestão financeira, planejamento estratégico da área e gestão das pessoas. Isso não iria acontecer sem os outros dois objetivos anteriores, tá? E aí tem um caso bem interessante. Eu vou ler rapidão aqui. Tá? Um dos participantes desse treinamento, ele era um gerente especializado em insumos agrícolas. Esse gerente veio de outra empresa, ele não entendia a cultura da empresa atual. Esse gerente tinha uma característica de que ele era mais focado no planejamento e a empresa demandava que ele fosse mais ativo, ele tivesse uma postura mais decisiva. Não ficasse pensando tanto, analisando, mas sim que fosse mais para a ação. Tá? Então, ele tinha esse dilema. A empresa empurrava ele para a ação, mas naturalmente ele preferia mais analisar e fazer as coisas de uma maneira mais, com uma parcimônia maior. Tá? Ao longo do processo individual, especificamente desse gerente, né, do desenvolvimento individual dele, ele começou a perceber e identificar algumas forças e características que ele já tinha e que poderiam ajudar ele na implementação dos planos de uma maneira mais rápida, atendendo à expectativa da alta direção e à necessidade da empresa. Tá? O resultado é que, como consequência, eu não sei dizer diretamente como consequência, mas coincidentemente foi durante o projeto, o programa de desenvolvimento individual dele. Ele conseguiu fechar um negócio de 3 milhões de reais, e esse negócio aí tinha uma margem líquida média de 23%, e também numa outra ação, durante o processo de desenvolvimento individual dele, ele conseguiu implantar uma estratégia de otimização de estoques e evitou uma perda de 15 milhões de reais para essa empresa. Tá? O ponto aqui é uma pergunta meio capciosa. Dá para dizer que o desenvolvimento deste gerente, deste gestor, impactou diretamente esses dois resultados? Uma venda de 3 milhões e uma economia de 15? Não dá para dizer com 100% de certeza. Dá para dizer que o desenvolvimento individual desse gerente não teve relação com esses resultados? Também não dá para dizer com 100% de certeza. Tá? O fato é que, por uma coincidência maior, vamos chamar assim, ele tomou ações, coincidentemente, durante o processo de desenvolvimento. Então, aqui a gente poderia inferir que houve um ROI. Né? Se eu pegar o desenvolvimento, o custo, investimento que foi feito no desenvolvimento dele versus o que ele gerou, tem um número aí, tem um ROI. A gente nem sei se a gente vai ter 100% de certeza todas as vezes, mas é um bom caminho, eu acho que é um bom case. É um bom case justamente para a gente avaliar, né, e pensar, cara, será que é realmente as coisas desse jeito? Então, apesar de ser difícil, eu imagino que não seja impossível. Mas o ponto que eu acho que tem que ficar muito claro para a gente aqui é esse aqui, ó. A gente tinha uma necessidade de performance clara. A necessidade de performance para todos os níveis era sair de uma atuação operacional, assumir um posicionamento mais estratégico de dono do negócio, pavimentar caminhos, facilitar a implementação das outras coisas que iriam acontecer na empresa, facilitar a implementação da controladoria, profissionalizar os controles de custo e a gestão financeira, atuar ativamente no planejamento estratégico para os próximos anos, tornar a empresa mais sólida de uma maneira geral. E, obviamente, desenvolvendo outras pessoas e sucessores, tá? Então, esse programa, na minha avaliação, ele foi um sucesso. Assim, a empresa estava bem afim, estava muito, muito disposta a isso, tanto que a direção embarcou junto e teve resultados bem interessantes. Esse exemplo aqui é só um exemplo para a gente refletir sobre tudo que nós falamos. Mas o ponto é que treinamento e desenvolvimento só vai funcionar quando eu tenho claro qual é a performance desejada. Se isso não estiver claro, eu vou seguir errando, vou ter aqueles problemas dos gráficos iniciais que a gente viu aqui.